Gente, como vão vocês? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Direito de Família Atual com Rosa Poza. Hoje conversando com vocês a respeito de pensão alimentícia. Voltei ao assunto com relação a direito de família, porque é grande o número de perguntas que chegam a respeito desse tema, então eu vou um pouquinho para o direito imobiliário, acabo voltando para cá, porque o pessoal tem bastante curiosidade. Então, gente, hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma coisa chamada, apesar de ser muito antiga, mas é pouco utilizada, porque a maioria das pessoas desconhecem, que é uma ação chamada oferta de alimentos. Então, quando o casal se separa, ou tiveram um filho, não estão mais juntos, qualquer situação que coloque pai, mãe ou marido e mulher distantes, de maneira onde houve um rompimento daquela relação, mas que aquele que ficou precisa subsistir, precisa se alimentar, precisa sobreviver, e particularmente quando tem filhos. A maioria das pessoas não sabem que aquele que foi embora, né, que geralmente ele vai embora e quem fica geralmente fica com os filhos, ou então é aquela pessoa que não trabalha, enfim, situações diversas onde aquele que saiu possa vir futuramente a ser obrigado a pensionar o que ficou. Às vezes as pessoas ficam aguardando chegar uma citação para uma ação de alimentos, quando na verdade não é necessário. A pessoa que saiu, que tem o dever de pensionar, ela pode perfeitamente ou constituir um advogado ou ir pessoalmente até o fórum e falar: olha, eu quero entrar com uma ação de oferta de alimentos. O que quer dizer isso? Ela vai a juízo dizer que teve uma relação com aquela pessoa, né? Teve um filho, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui dos filhos, porque é o mais comum, que teve filhos com aquela pessoa, né? Leva certidão de nascimento, todos os documentos, tudo mais, e ela vai informar que ela quer pensionar aquela criança, dizendo qual a forma que ela quer pensionar, qual o valor que ela pode pagar, ou seja, ela vai fazer a oferta dela, de acordo com as possibilidades dela e com as necessidades que ela entende que aquela criança tenha, né? Então, é importante que ela tenha um esboço do que ela acha que a criança consome, do gasto que aquela criança tem, mas levando em conta a possibilidade que ele tem de fazer o pagamento. Inclusive, sendo possível até pedir, fazer essa oferta e já requerendo para que o juiz oficie a empresa para desconto diretamente em folha de pagamento e depósito na conta corrente da mãe, porque eu estou dando um exemplo aqui de criança, né, de pensão alimentícia para filhos, tá? Bom, feito isso, ele já vai começar a pagar esses alimentos judicialmente, né, fixados pelo juiz de direito, com base na oferta que ele fez. A parte contrária vai ser citada para se manifestar naquele processo, porque é estabelecido o contraditório. Toda ação, exceto as voluntárias, elas têm esse caráter, né, da questão do contrato, de estabelecer o contraditório, que eu já expliquei aqui o que é citação e por que isso acontece. Vou deixar o link aqui para que vocês possam acessar e entender melhor do que eu estou falando. Então, a parte contrária vai ser citada para se defender. E o que a parte contrária vai fazer? Dizer se concorda ou se não concorda com aquele valor que está sendo estabelecido, mas não somente isso. Se não concordar, vai ter que demonstrar por que não concorda. E se ela não concordar, é porque provavelmente o que ela espera de pensão para a criança é superior ao que está sendo oferecido. Então ela vai ter que demonstrar que as necessidades da criança são maiores do que aquela que foi ofertado ali em forma de pensão alimentícia. Tá bom, gente? Então, é bastante interessante, porque aí já se leva em conta a boa vontade do pai, né? Isso é muito interessante. Na maioria das vezes acaba diminuindo ou evitando mesmo brigas, porque olha que bacana, né? O pai sai na frente, estou dizendo pai, mas pode ser a mãe. Todas as vezes que eu falar sobre isso, entendam também da forma contrária. Desculpa. Vai estar demonstrando a boa vontade em cumprir a obrigação legal que ele tem,
né? Então a gente evita aquela demanda, evita aquela situação de ficar levando dinheiro para a mãe, ou a mãe às vezes ter que estar ligando para o pai e pedindo dinheiro, que é uma situação de tanta humilhação, e muitas vezes a gente vê isso, né? Da mãe ter que estar ligando pro pai, olha, acabou o leite, acabou a fralda, a criança está precisando de remédio. Então é muito triste, e são filhos, gente. Então cada um tem sua obrigação, né? E muitas vezes a mulher ficou com as crianças, é bebezinho, não teve tempo ainda de sair, ir numa defensoria pública, ir no fórum para tomar as providências, porque tudo demanda tempo, né? Às vezes a mulher está lá na periferia, sem dinheiro, às vezes para pegar uma condução. Então nós estamos aqui, quando a gente fala aqui, eu sei que eu falo para todo tipo de público, e muitas vezes tem aquelas pessoas sem condição nenhuma, né? Quando na verdade aquele que saiu, ele já poderia se antecipar e já viabilizar esse lado da mãe, porque a criança tem que sobreviver, né? E não vamos ser hipócrita aqui, apesar da gente ter que olhar os dois lados, lado do pai, lado da mãe, mas gente, a criança come, a criança usa fralda, a criança fica doente, compra remédio, né? Então, às vezes o outro foi embora, ele está em dificuldade, mas ele esquece que a criança está lá dentro de casa, ele teve participação na elaboração daquela criança, ela está no mundo por causa daquele pai também, e tá a mãe lá com a criança e com a mão na cabeça sem saber o que fazer, né? Toda regra tem exceção, mas o que a gente está fazendo aqui? Quando a gente fala da possibilidade dessa ação, a gente está falando aqui, de certa forma, até dando um alerta para que aquele que tem a obrigação não fique esperando ser provocado judicialmente. Gente, se na vida cada um cumprisse o seu papel e buscasse fazer a sua parte, tudo seria tão mais simples, né? Porque esse tipo de situação, quando não tem esse adiantamento, vai criando uma situação de animosidade, de briga, de necessidade, e no meio de toda essa confusão tem os filhos de vocês, né? Lembrando que o nosso exemplo hoje, a gente está falando das crianças, mas às vezes tem casos também que o marido vai pensionar a mulher, é caso para isso, né? Mas o mais comum é a questão das crianças. Sempre que foi dado aqui, ele serve, a oferta de alimentos, ela é possível tanto para os filhos, quanto para esse cônjuge, quanto para o cônjuge, quanto dos filhos para os pais, né? Tanto é que a gente até falou num vídeo anterior sobre isso, da possibilidade de filhos pagarem pensão para os pais, enfim, é válido. E observando o seguinte, em todo vídeo que eu publico, eu tenho o cuidado de sempre estar passando uma mensagem para vocês assim, de sempre evitar que os problemas progridam e cheguem num ponto onde as partes comecem a se atacar, onde as partes comecem a se odiar, porque cria um clima muito ruim, e isso às vezes acaba atrapalhando o próprio processo, porque tanto é que a gente não é incomum a gente ver aquele cliente que ele busca o direito dele, mas muitas vezes ele quer se vingar do outro, ele está com raiva, ele fica aborrecido. E muitas dessas coisas que a gente vê poderiam ser evitadas se cada um fizesse a sua parte, né? Então, no nosso exemplo aqui agora, a gente está falando de pensão alimentícia. Gente, perante a lei, desde 1988, a Constituição igualou homem e mulher, são iguais perante a lei. Então, se eles são iguais perante a lei, a obrigação de sustento dos filhos, ela tem que ser partilhada entre pai e mãe, e cada um vai colaborar de acordo com a sua possibilidade, né? Então, se eu faço a minha parte, vocês podem ter certeza que é um problema a menos que eu vou ter lá na frente, né? Então, esse pai que ele faz a oferta dele de alimentos de acordo com a possibilidade dele, é lógico, vai haver toda uma discussão no processo para verificar qual é o valor exato que vai ser determinado de pagamento de pensão após o juiz avaliar as provas produzidas por ambas as partes, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, é menos ruim do que quando a gente espera ser provocado judicialmente. Se eu já sei que eu vou ser demandado, que vai vir um problema, por que eu fico esperando? Enfim, é escolha de cada um. Eu não estou aqui para dizer o que é para você fazer. Eu estou aqui para dizer que existe essa possibilidade,
que pode ser utilizada, que poucas pessoas usam, porque muitas vezes o que a gente vê na prática é assim, o casal se separou, aquele que foi embora às vezes ajuda com uma ou outra coisa, ou às vezes até ajuda corretamente, mas não pega comprovante, quando a outra parte vai entrar na justiça, não menciona que já está sendo auxiliada, e aquele que saiu, né, ele fica ofendido porque ele fala, poxa, mas eu sempre colaborei, por que não falou? Então, a gente não está falando aqui basicamente só sobre o direito, porque quando a gente fala sobre direito de família, a gente tem que levar em conta que tem sentimentos ali misturados, sentimentos de amor, de raiva, de ódio, de rancor, tudo que vocês possam imaginar. A gente lida com isso no direito de família. Então, toda vez que eu falar aqui para vocês, olha, existe essa possibilidade. Então, é importante, pelo menos, a gente refletir a respeito, considerar e, lógico, cada um pensa o que é melhor para si. Tá bom, gente? Essa era a dica de hoje. Espero que tenha auxiliado vocês. Convido vocês a se inscreverem no canal, cliquem aqui na minha foto, ou então apertem o sininho aqui embaixo para vocês receberem automaticamente as próximas notificações. Tudo aquilo que eu publicar, vocês vão receber imediatamente, assim que for publicado. Outra coisa, façam os comentários de vocês aqui embaixo, enviem sugestões de vídeos, serão muito bem-vindas. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, que vocês tenham todos uma semana abençoada, tá? Até o próximo.